passar, de fato, agora para o nosso representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? É, o pesquisador na coordenação de tecnologias aplicadas, novos produtos do IBICT MCTI, Tiago Oliveira Rodrigues. Alegria, meu amigo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sóstenes, brigadíssimo aí pelo convite, pela introdução. Agradecer a todo mundo, né, do Instituto SG, que tem sido parceiríssimo nosso lá do IBICT, né, para o avanço aí das atividades que a gente tem realizado em relação à sustentabilidade, tá? Enfim, eu trabalho lá no IBICT já tem 10 anos, a gente trabalha lá principalmente com a questão da avaliação do ciclo de vida, né, e a gente tem um laboratório de informação para sustentabilidade, né, que cuida, né, da questão da avaliação do ciclo de vida no laboratório. Eu tenho uma apresentação, não sei se vai conseguir colocar. Não sei se... Bom, eu vou... Isso, obrigado. Enfim, eu fui provocado a trazer uma fala sobre essa questão da inovação tecnológica e discutir essas tecnologias emergentes, né, que transformam resíduos em novos recursos, né? E minha fala ela não vem muito no sentido de trazer exemplos de tecnologias, mas sim a gente prestar atenção o que a gente tem que observar quando a gente está falando de novas tecnologias, né? O fato delas serem novas, serem inovadoras, não necessariamente vai promover circularidade, vai promover sustentabilidade. Acho que você vai ter que... Isso, pronto. Bom, e aí, para quem está a par do tema de economia circular, a gente tem 3 princípios básicos lá que a economia preconiza, né? Eliminar desperdício e poluição, circular produtos, regenerar a natureza, que vai implicar basicamente em zerar resíduo, né? Ou acabar com o conceito de resíduo. Você enxerga resíduo, na verdade, como matéria-prima, né? Como recurso, como insumo. E você tenta manter ele circulando o maior tempo possível, esse material, justamente para você não ter resíduo, né, no processo nas cadeias produtivas. E aqui um diagrama, o diagrama borboleta, que é o diagrama que representa bem a questão da economia circular. E o importante aqui, para que vocês têm que prestar atenção, é exatamente essas voltinhas, né? Essas voltinhas elas estão mostrando que o recurso não sai do circuito, né? E aí você tem o ciclo biológico, o ciclo técnico, né? Cada um com seus desafios, né? Para manter o material dentro dessa circularidade, tá? E vamos lá, pronto. Opa, passou 2, voltou 1, voltou, isso. Mas como é que o mundo está hoje, né, em termos de circularidade, né? Vocês estão vendo aí, o planeta de fato está quadrado, né, gente? A gente está falando, né, segundo o Circular Gap Report, né, enfim, um grupo de pesquisadores que faz essa análise periodicamente, anualmente, e que, tristemente, a cada ano que eles renovam os resultados dos estudos, ele vai mostrando que a gente está ficando cada vez menos circular, né? Hoje, esse ano, o relatório de 2025 está trazendo um dado de 6,9%, ou seja, 93% da nossa economia ainda é linear, né? A gente ainda tem muito desperdício de material, de insumo, né? E vocês veem nesse gráfico redondo aí, que está em vermelho, né? Talvez não seja possível ler, mas ali é a pior forma de gestão de recursos possível, né? Que é mandar para lixão, para aterro, ou mesmo sem qualquer tipo de controle, né? E isso ainda está a grande maioria da realidade aqui da gestão de recursos, de gestão de resíduos sólidos. E, bom, e o que a gente quer, então, né? Quando a gente está falando de circularidade, de manutenção desse material dentro da cadeia por mais tempo, a gente está falando de inovação, né? Inovação tecnológica, né? Para fazer uma valorização desse material. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: essa valorização, ela invariavelmente tem custo socioambiental também, né? Você está resolvendo um problema que esse problema resolvido não quer dizer que não vai gerar outros problemas, né? E aí por isso que a gente tem que ter a tal da visão sistêmica, da abordagem sistêmica, né? Aqui alguns exemplos de tecnologias que estão sendo implementadas, principalmente focadas na gestão, né? Não na minimização, né? Que o interessante era a minimização.
Mas a gente vê aqui várias coisas, várias iniciativas, aplicativos, né? A questão de blockchain, internet das coisas, né? A gente está caminhando muito bem no processo de gestão do material, de gestão de resíduos, e ainda muito pouco na questão da minimização, tá? E trazendo um exemplo aqui para vocês, interessante, do efeito rebote, né? O que é o tal do efeito rebote? Oi? Chegou. O efeito rebote, gente, é justamente quando você tem ixi, apagou ali. Você tem essa perspectiva como é que se diz, gente? Você tem uma solução, né, dita sustentável, que ela gera mudanças de comportamento e acaba que você tem efeitos negativos por conta disso, né? Um exemplo interessante é o do carro, né? O carro compartilhado, né? A rigor, é uma ideia maravilhosa você compartilhar carro, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, o comportamento do usuário em relação ao carro compartilhado é muito diferente do que se o carro fosse dele. E tem alguns estudos já mostrando que o tempo de vida desse carro compartilhado ele reduz sobremaneira. Acaba que era melhor você, de fato, ter um carro seu do que compartilhar o carro do ponto de vista ambiental, sabe? Então, esse é o tal do efeito rebote que a gente tem que estar atento. E esse estudo tem um número interessante de 47% das iniciativas sustentáveis, elas são depois compensadas, só que de maneira negativa, justamente por esse efeito rebote, tá? Não está passando. Bom, é, Bom, vamos lá. E aí, não, pronto, apareceu ali. O paradoxo de Jevons também é outra coisa para a gente ficar atento. Né? O Jevons nem imaginava que ele ia estar 300 anos depois na praia. Mas, enfim, ele está super em voga, que é justamente essa outra questão de que esses aumentos de eficiência, eles acabam implicando, no final das contas, em aumento de consumo. Né? A gente está vivendo isso com a IA. Né? O que a IA está fazendo? A gente está conseguindo produzir mais e aí aquelas atividades que a gente gastava meio-dia, ou um dia inteiro a gente está gastando meio-dia, aquele outro meio-dia não é mais dedicado ao ócio, é dedicado a produzir mais e mais e mais, né? E a gente entra nesse círculo maluco, né? Mas, enfim, isso tudo está ligado também a essa questão da gestão de materiais, né? Isso é muito crítico. E o que eu queria trazer nesse aspecto é justamente que resíduo, quando a gente está falando de economia circular, e principalmente na fala da Júlia, né, que ela trouxe essa questão. Economia circular não é só reciclagem, de fato não é, mas ainda tem essa pecha muito forte, né? E por conta disso, a gente tem que estar muito atento que a economia circular, desculpa, o resíduo, ele não pode ser tratado como matéria-prima, né? Ele entra no lugar de uma matéria-prima, mas a gente não deve encarar ele como matéria-prima. O que eu estou querendo dizer? Se a gente encara ele como matéria-prima, os sistemas que o geram já não vão se preocupar em ser eficientes. Eles vão continuar gerando resíduo porque você tem uma cadeia que está demandando, né? A gente tem exemplos assim, do setor de biodiesel, por exemplo, o bovino, que era um resíduo, hoje é uma matéria-prima importante para a produção do biodiesel, né? Não quer dizer que o setor de carne está sendo menos eficiente, né? Mas ele já não tem essa preocupação porque você tem um atendimento, alguém está resolvendo aquela demanda dele sobre o sebo bovino, que era um problema para ele, né? E já deixou de ser, porque agora tem valor de mercado. E, no final das contas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar analisar se o custo dessa nova tecnologia de aumento da circularidade desse material, do custo socioambiental dele, é menor do que o custo da geração de resíduo. Né? Se ele for maior, não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido você gerar uma tecnologia de aproveitamento que, do ponto de vista ambiental, está gerando trade-off, está gerando externalidade, que é mais problemático do que o problema que você está tentando resolver, né? E aí que entra a tal da avaliação do ciclo de vida, que é a ferramenta para a gente avaliar produtos, processos, organizações, numa uma perspectiva sistêmica, holística, né? É uma ferramenta que ela está normalizada, ela é uma ferramenta normalizada internacionalmente, ISO 14040, 44, e ela nos permite exatamente ver ao longo do ciclo de vida de um produto o que é crítico, né? E identificando o que é crítico, você tem esse olhar de mitigação. Né? E, por exemplo, se o fim da vida de um produto é o ponto mais crítico, ou seja, o resíduo é o ponto mais crítico, você vai atacar esse resíduo via reciclagem, via reuso, e em cima dessa nova perspectiva, você vai ter que avaliar de novo
para saber se a solução que você está trazendo para aquele resíduo está de fato melhorando a cadeia produtiva da onde o resíduo saiu e está melhorando uma outra cadeia produtiva na qual ele está entrando como insumo, né? Esse é um ponto muito importante, tá? Bom, já vou caminhando para o final. Eu só queria, o nosso deputado já saiu. Eu queria trazer, na verdade, um agradecimento a ele, né? Porque estamos falando aqui de Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida e graças à ação do Instituto SG, do sócio e dos demais colegas, a gente conseguiu que o deputado fizesse, né, um pensamento. Tinha até palminhas aqui na figura, né? Que ele conseguiu fazer exatamente um pensamento à Política Nacional de Economia Circular, que vai reconhecer o nosso Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, o SICV Brasil, né, que depois vocês podem procurar, que a gente conversa melhor sobre isso, que é o Banco Nacional Público de Acesso Gratuito, né, gerido e organizado pelo IBIC, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que tem hoje 218 inventários e com essa perspectiva, né, da política nacional ou reconhecendo como banco oficial, a gente vê essa coisa crescendo muito, né? E vamos precisar muito aí do apoio de todo mundo, tá? Obrigadíssimo pela oportunidade mais uma vez. Com certeza, amigo. De fato, um grande ganho, né? E conquistar, né, o reforço, de fato, do deputado Hollenbeck, que está na gênese e na estratégia nacional da economia circular. Ele, como falou, o primeiro presidente do fórum, como um todo, reforça e muito a pauta do Congresso Nacional, que é uma pauta de primeira hora, né? É a pauta, na verdade, que o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, inclusive, está se comprometendo, como já se comprometeu, na verdade, como uma das pautas prioritárias pré-COP, né? Então, de fato, é uma alegria trabalhar isso em parceria com o IBICT, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que de fato é a otimização das pautas públicas, né? É a otimização do que o governo já faz, é a otimização do que os órgãos públicos estão fazendo, e de fato, para que a sociedade tenha o ganho estratégico e o ganho da implementação dessa pauta.